Programa 30 minutos, a partir de agora, 11 horas da manhã, ao vivo, para todo mundo acompanhando aí pela internet, pelo pntv.com.br e pelo Facebook Potiguar Notícias. Programa 30 minutos, está ao ar desde o começo do ano, com notícias, comentários, e agora inaugura uma série de 4 programas voltados exclusivamente para o Enem, certo? Então o programa 30 minutos, a partir de hoje, vai ter 4 programas ao vivo, sempre nas quintas-feiras, às 11 horas, trazendo super dicas do Enem para você que está aí se preparando, que está estudando, você de Parnamirim, você da Grande Natal, né? Todo mundo que está acompanhando aí o Enem. E hoje a gente está aqui com a presença dos professores Isaac e João Maria, que vão dar um alô especial aí para vocês. Bom dia, professor Isaac. Bom dia aos telespectadores que estão aí online, observando a gente pela internet. Certo? Hoje a gente vai aqui levantar muitas questões interessantes, vamos trabalhar muitas dicas, muita coisa importante para você que está se preparando para o Enem, né? Vamos falar essa temática toda do Enem, abordando esse novo modelo de Enem e mostrando para vocês que a prova é uma prova, de certa forma, simples até certo ponto, ok? Então, vou passar aqui agora a bola para o meu amigo João Maria. Bom dia a todos telespectadores que acompanham o programa 30 Minutos. Como o colega Isaac falou, trabalharemos principalmente, né, tocaremos no assunto de dicas e também de algumas alterações que ocorrem esse ano no Enem, né, de forma inédita, a transformação de 2 dias consecutivos, né, para... Então vamos lá, João, vamos começar com essa parte aí da mudança. Você que leu aí, acompanhou, qual vai ser as 2 principais mudanças do Enem para 2017? A principal é a mudança dos dias. Há um certo tempo já vinha ocorrendo um final de semana seguido, sábado, domingo, e esse ano serão, né, 2 sábados separados, em uma semana prova, em outra semana prova também. E agora, recente, dia 26 ou 27, se não falha a memória, sai a notícia de que a banca elaboradora do Enem, né, será a SES Gran Rio, junto com a Fundação Getúlio Vargas e também corretora. 2 instituições... Interessante notar, João, que uma mudança também significativa foi as matérias, né? As exatas vão ficar juntas num único dia, diferente das humanas, assim, fazendo com que o aluno ele tenha um foco diferenciado, não como antes, que de certa forma existia uma mistura, a redação, a matemática. Agora não, se tratando da matemática, né, que eu posso falar com certeza, melhorou muito essa mudança, né, de ter separado em 2 finais de semana. Isso mesmo. É isso aí, então vamos lá, vamos para os assuntos que mais caem na prova. O que é que o internauta que está aí acompanhando deve esperar da prova de matemática, professor Isaac? Quais são os assuntos que mais caem, as dicas especiais aí que o pessoal tem que ficar ligado para se dar bem no Enem? Como nós sabemos, a prova de matemática é uma prova totalmente diferente no que diz respeito à contextualização. Então a gente começa fazendo uma ponte entre matemática e os assuntos que estão acontecendo no momento. Um exemplo bem simples que aconteceu há 2 anos atrás ainda, que foi algo pertinente, principalmente na região sul do país e aqui no Nordeste, foi a seca. Então, quando eu falo de seca, quando eu falo de escassez de água, onde é que a matemática ela vai estar inserida aí? Ela vai estar inserida nos recipientes que eu utilizo, né? Aí eu entro com a parte de cálculo de volumes, que é uma questão pertinente da prova. Então, na prova, com certeza, vai aparecer algo relacionado à parte de geometria espacial, todos os tipos de volumes, tá certo? Vai aparecer na prova, é questão certa. E eu posso fazer uma ponte melhor ainda agora. Outra situação que está acontecendo no momento também, depois dessa crise econômica que a gente está vivendo. Você vê que a gente está trabalhando muito com porcentagem, PIB. Daí eu entro num assunto muito importante, a parte de gráficos e tabelas. Então, quando eu falo de gráficos, Daniel e João, e tabelas, é um assunto que ele vai ser abordado em todas as provas, não só a de matemática. Essa questão da leitura, da interpretação de dados, né? Interessante notar também que, se você fizer uma consulta rápida em provas anteriores, você vai ver que muitos daqueles gráficos e tabelas, eles estão inseridos lá no IBGE. Então, o aluno aí que está estudando, aquele aluno que é mais atenado, pode abrir lá o site do IBGE e observar que muitos daqueles dados que vão ser utilizados na prova, aquela fonte de dados parte ali do IBGE, que seria uma questão de dados mais exatos, né, que
que demonstra os dados socioeconômicos do país de maneira mais exata. Então, todos esses dados, com certeza, aparecem na prova. Daí a gente pode fazer uma ponte melhor. Vamos trabalhar a parte de quê? De grandezas diretamente, inversamente proporcionais. Aí chegamos aonde? Em regra de 3. Ok? Então, essa prova, pessoal, ela, basicamente, ela não é baseada totalmente em todo o ensino médio. Boa parte dos assuntos que aparecem nessa prova são assuntos de ensino fundamental, especificamente do 9º ano e da primeira série do ensino médio. Isaac, eu ia puxar esse comentário, já que você entrou nele aí. A gente vê muito, principalmente na internet, os professores que dão aula, videoaulas, professores que dão curso pela internet, eu vejo muito eles falando que no Enem não caem questões propriamente do ensino médio. Obviamente, a gente vê a prova e a gente entende que não é que essa frase esteja 100% verdadeira, mas a gente que era acostumado com o vestibular da UFRN, a gente encontrava questões de trigonometria, a gente encontrava questões de funções muito específicas, muito difíceis, né? A gente, enfim, o grau de complexidade das questões era bem elevado e os assuntos cobrados também, né? E a gente percebe que a prova do Enem de matemática, ela consegue não ser fácil, ela consegue ser uma prova difícil, de um nível alto, mas com um chamado grau de complexidade baixo. Assim, né? Por exemplo, trigonometria, dando um exemplo aqui. Trigonometria é um dos assuntos mais difíceis da matemática, que o pessoal considera. A gente não vê muitas questões de trigonometria, né? Então, queria que você fizesse um comentário sobre isso aí. Como eu falei, disse que questões do 9º e primeiro ano é o que mais aparece, né, especificamente. Mas, assim, não é que as outras não apareçam, elas aparecem. Trigonometria, como um assunto realmente complexo da matemática, normalmente quando ele aparece, assim, a gente até estranha porque ele aparece de maneira bem complexa realmente. Aparece uma questão que detalha você, que você tem que lembrar de fórmula, você tem que ter um conhecimento específico. Mas, assim, é uma, duas questões que, de certa forma, não vão fazer com que a prova fique muito complexa. Agora sim, os outros assuntos como probabilidade, análise combinatória, esses assuntos também são assuntos que você vê na segunda série do ensino médio, mas são os assuntos que também aparecem na prova, tá certo? A parte de estatística, muito importante, aqueles conceitos que a gente tem de moda, média, mediana, também são presentes na prova, certo? Então, assim, não é uma muita prova... Muita função, né? Muita função. Função do primeiro, função do segundo, função exponencial, logaritma, tá certo? Sempre observando que esses conteúdos vão aparecer de maneira aplicada, tá certo? Então, são conteúdos que vão aparecer a aplicação deles. Não daquela maneira bruta que a gente aprende, como se desenvolve uma função, o que é uma função do primeiro grau, não. Vai aparecer isso daí contextualizado. Por isso que eu digo ao aluno que ele procure sempre dar significado àquele assunto que ele está estudando. Quando ele dá o significado, quando ele vê a aplicação daquilo ali, fica muito mais simples o entendimento das questões, Daniel. É isso aí. Então foi a primeira parte aqui com o professor Isaac, trazendo as primeiras dicas aqui de matemática, e a gente já vai fazer aqui um ping-pong com o professor João Maria para começar as primeiras dicas aqui da prova de História do Enem 2017. Pois bem, em História, que eu poderia dar de dica que o enemiano em casa ele contemple os assuntos mais contemporâneos. O Enem ele tem por uma tradição na área de História, na parte de História e Ciências Humanas, de contemplar os assuntos mais contemporâneos. Em História Geral, pós-Segunda Guerra Mundial, pós-Segunda Guerra, né, conhecido como Guerra Fria, e o período de uma atualidade, nova ordem mundial, essa conjuntura. E na parte de História do Brasil, Brasil República, e dentro do Brasil República, a fase da Era Vargas, né, os 15 anos ininterruptos do governo Vargas, né, dividido em 3 fases, período provisório, de 30 a 34, período constitucional, de 34 a 37, e o Estado Novo, que é a fase ditatorial de Vargas. Né, percebendo dentro dessa parte aí, que Vargas produz todo um conceito de transformação do Brasil, né, do Brasil que começa a sair de um Brasil agrário e se transformar no Brasil industrializado, que era a grande meta de Vargas, com o início da Companhia Siderúrgica Nacional, a Vale do Rio Doce, né, de um Estado totalmente interventor, né, diferente do que foi e ocorreu na Primeira República. Né, vendo que Vargas é um dos que integram a Primeira República, isso em 1930, né, ele
rompe com o grupo, com as oligarquias da Primeira República, né, e organiza um movimento que é conhecido como Revolução de 30. E aí eu sempre brinco com os alunos, revolução ou golpe. A historiografia atual, ela trata como um golpe. Vargas deu um golpe, porque Vargas foi ministro do último presidente e junto com as forças que não integravam a Primeira República vai dar o golpe e produz o que a gente conhece como era Vargas. Na parte de história geral, né, o pós-Segunda Guerra, a Guerra Fria, a disputa entre Estados Unidos e União Soviética, né, o conceito do capitalismo, do socialismo, né, os avanços desses dois, como posso dizer, dessas duas superpotências, dessa bipolaridade, inserida a Revolução Cubana, que dá uma alteração dentro da geopolítica internacional dos Estados Unidos, principalmente aqui na América Latina, né, o boom dos golpes, das ditaduras ou dos regimes militares, caindo assim nas interpretações dos que falam, né? Alguns falam que não houve ditadura, houve regime, e aí para as interpretações ditaduras ou regimes. E a parte mais atual, esse pós-Guerra Fria, essa nova conjuntura, essa nova organização, né? Principalmente pegando os problemas atuais, terrorismo, né? O mundo ele se dividia entre Estados Unidos e União Soviética. O pós-Guerra Fria é um mundo que é um mundo multipolar, é um mundo de várias facetas. E aí tem um historiador chamado Samuel Hunt, que ele elabora o conceito, né, da Guerra das Civilizações, né? Ou seja, o problema não será mais por conta de um regime ideológico como capitalismo ou socialismo, mas por conta das próprias civilizações. E a gente percebe isso nos discursos, a civilização ocidental cristã contra a civilização islâmica, né, mais ou menos assim. Ok, então foi a primeira rodada. Vamos aqui para um pequeno anúncio aqui do Sistema Colégio e Curso, que quem vai fazer para vocês é o professor João Maria. Sistema Colégio e Curso, educação com qualidade do ensino infantil ao médio, uma excelente equipe de professores preparando o seu filho para o ingresso na universidade, para a vida. Visite uma das nossas unidades. O sistema oferece também modalidade de tempo integral com reforço escolar, acompanhamento pedagógico e nutricional. Sistema Colégio e Curso, matrículas abertas no Centro Parnamirim, Nova Esperança e Petrópolis, número 3645-9601. A Globo está perdendo João Maria aqui, viu? Um grande anunciante aqui. Não esquecendo também de mandar alô para toda a galera aqui da pntv.com.br. Estão aqui com a gente no estúdio Daniele, que é a produtora, e nosso professor William, que hoje está aqui na parte de produção e na parte de redes sociais. Então ele vai mandando aí. Quem tiver pergunta, manda aí pelo Face, Potiguar Notícias, e responde agora, né? O William passa para a gente aqui ao vivo e a gente vai respondendo, ok? Então hoje a gente tem aqui o apoio técnico do professor William na parte de produção e de nossa amiga Daniele aqui, que faz toda a parte aqui técnica da PNTV. Na prova de física, o que o internauta, o que o aluno que vai fazer o Enem pode esperar? Pode esperar muitas questões de energia. O assunto de energia, como Isaac falou, a parte prática, né? A parte de energia está muito na moda, o conceito de energia é um conceito muito amplo. Então, se eu tivesse que dar uma dica para você que vai fazer o Enem esse ano, estude direitinho as formas de energia, né? Principalmente as formas renováveis, que para o futuro próximo vão ser as questões que vão mais aparecer no Enem. Então, só lembrando da definição de energia: energia é a capacidade de realizar trabalho, ou ainda conceito físico intuitivo sem definição. Então a energia tem essas duas vertentes. Ou você vai pelo lado do intuitivo, ou você vai pelo lado da capacidade de realizar trabalho. O mais importante de energia é aquela que virou até famosa frase, que é: energia não é criada, energia não é destruída, energia apenas se transforma. Então, o universo, João e Isaac, tem um pacote de energia desde o início, e essas formas de energia vêm se transformando umas nas outras de lá para cá. Aqui no planeta Terra é muito evidente a participação do Sol, né? Obviamente é a fonte suprema de geração de energia, e essa energia vai se transformando umas nas outras. Os vegetais absorvem essa energia que vem do Sol através da fotossíntese, produzem a própria energia para eles consumirem, produzem alimentos para os animais,
essa energia acumulada nos animais também passa para outros animais, né? Então é muito interessante, é provável sempre que apareça uma questão interdisciplinar de física, de biologia, né? Explicando. Tá muito na moda hoje essa coisa da geração fitness, o pessoal que faz academia, o pessoal que come muita folha, né? E comer muita folha significa absorver muita energia, né? Então as frutas e as verduras lideram o primeiro lugar de toda a cadeia de produção de energia. Então, provavelmente isso pode ser uma questão que possa aparecer aí ou no Enem ou no concurso que você vai fazer, né? Muito interessante notar. Vocês estão vendo que Daniel, ele começou a falar de física. De repente ele começou a falar de biologia também. Então é esse olhar que o aluno tem que ter. Esse olhar que física não é só física. Física é matemática ali, física é química, física é biologia, física é toda essa aplicação. É esse olhar que o aluno aí que está estudando, que está me vendo em casa agora, que ele tem que ter em relação à prova. Não é só aquele olhar específico de uma única matéria. É você pegar uma questão, João Maria, e observar que ali tem toda uma gama de coisas que você estudou com os professores ao redor da questão. E você tem que ter a percepção de entender, ao ler o enunciado, você vai perceber quais são os assuntos que estão sendo explorados ali, né? E aí dentro desse conceito, pega o gancho, aí não é só química, não é só física, biologia, mas aí entra a química, né? A fonte de energia, gerador de energia, lembro bem, o acidente de Fukushima, recente, né, da usina nuclear, né, produtor de energia, o acidente de Chernobyl, né, produtor de energia, que é o mais famoso desses acidentes, o acidente de Mariana, né? Não é uma energia, mas ali foi uma produção de energia que ocasionou. Havia muita energia acumulada ali, né? A gente vai. Então, ou seja, o Enem ele tem que perceber isso, que uma disciplina ela não é mais única, né? Ela engloba várias outras situações e outras coisas dentro de várias áreas. Então, só relembrando aí para você que está em casa, para você que vai fazer o Enem, para o aluno do sistema, para o aluno aí da Grande Natal e para todos que nos acompanham através da pntv.com.br, vão aí as principais formas de energia que devem aparecer no Enem. Energia mecânica, é importante você dar uma revisadazinha lá nas formas de energia mecânica, que envolve energia cinética, energia potencial elástica, energia potencial gravitacional. Energia térmica também, que mais conhecida como calor, que vai estar vinculada diretamente à história. A gente fez até uma aula com o professor William de Revolução Industrial, onde a gente relacionava toda a parte do estudo do calor, das fontes térmicas, das leis da termodinâmica, ao desenvolvimento, à necessidade da humanidade começar a produzir em série. A máquina a vapor, né? Máquina a vapor, Maria Fumaça, né? Então, é muito interessante fazer essa relação também, falando aí na parte de energia térmica. Aí depois vem a parte de energia elétrica, que sem dúvida é a segunda revolução, é a segunda grande... o segundo grande boom que a humanidade dá quando começa a manipular a energia elétrica ao seu favor. É muito importante, fiquem atentos a essa expressão que eu usei. Outro dia eu vi alguém dizendo assim, quando a energia elétrica foi criada. Não, a energia elétrica foi criada junto com o universo. Então, lá no século XX, a humanidade começou a conseguir manipular a energia elétrica e usar essa manipulação ao seu favor, né? Mas basta dizer que os raios eles sempre existiram, né? E é uma forma de energia elétrica, né? Então é muito importante você fazer essa associação. E hoje, toda que chama a terceira revolução, né? A revolução tecnológica, não daria para imaginar, você que está em casa aí acompanhando a gente, ou no trânsito, ou no trabalho, pelo seu smartphone, não daria para imaginar toda essa tecnologia de hoje sem os estudos iniciais de eletricidade. Mas aí também o destaque para as energias renováveis, né? Sim, exatamente. Energia eólica, solar. Aí a energia solar, né, que foi a primeira que a gente falou, que vem da energia nuclear, que as pessoas pensam que energia nuclear é só bomba atômica. Não é. Tem duas formas de energia nuclear. Tem a fusão nuclear e tem a fissão nuclear, né? No Sol, por exemplo, a todo instante está havendo fusão nuclear. O que é fusão? É a junção. É você juntar átomos de hidrogênio, transformando esses átomos de hidrogênio em hélio, e isso tem uma grande liberação de energia. Por isso, a fusão nuclear. E a fissão nuclear é a quebra de elementos radioativos, como, por exemplo, o urânio, o plutônio, né? Ao serem quebrados, eles liberam
grandes quantidades de energia. A energia eólica pode ser que apareça alguma coisa relativa ao Nordeste, né? Os países estão investindo bastante em energia eólica, né? A energia química também pode aparecer, ela não é muito, entre aspas, assim, falada como do bem, porque ela sempre tem algum tipo de, as pilhas, as baterias, enfim, mas sempre tem um tipo de resíduo poluente, alguma coisa assim, mas é uma forma de energia. O nosso celular, a gente carrega na energia elétrica na tomada, mas enquanto ele está com a tomada, ele está desligado da tomada, ele está funcionando via energia química, que são os produtos químicos e as reações químicas que tem dentro da bateria, enfim. Então é muito importante você fazer uma revisão completa dessa parte de energia, porque vai cair no Enem. Não é questão de vai ou não vai cair, é questão de quantas questões vão cair e quais as energias que vão cair. Ok? Então tá aí uma dica importante aí de física. Passo agora para Isaac, para ele fazer já a dica final dele, depois para João Maria, para a gente já ir encerrando os 30 minutos. Passa rápido, viu? Pessoal, então rapidinho, né? Voltando para a matemática, vocês devem saber, não é puxando a sardinha aqui para o meu lado, mas eu tenho aí 25% da prova, certo? Eu tenho 45 questões, pessoal. Então é uma prova que a gente tem que ter um cuidado maior, um cuidado para fazer. E com essa separação de finais de semana, vai ajudar a gente a desenvolver um trabalho melhor nessa prova, tá certo? Então, como eu falei no início, sempre a gente está relacionando o que está acontecendo no momento com a matemática. Quando eu falo de área, o que é que está acontecendo no momento? Desmatamento, Amazônia. Ali eu tenho área, eu tenho geometria plana. Quando eu falo de volume, como eu falei, qual é a situação que eu relaciono? Aí eu tenho seca, eu tenho cálculo de recipientes, de volume. Aí eu entro o quê? Poliedros, eu entro com cone, eu entro cilindro, esfera. Então tudo isso eu vou estar fazendo essa ponte. Quando eu falo de porcentagens, quando eu falo de PIB, quando eu falo da economia, eu tenho o que aí? Eu tenho a parte de grandezas, eu tenho o cálculo, eu tenho a parte de gráficos, eu tenho a parte de tabelas. Então a matemática ela está presente no nosso cotidiano e vai estar presente dessa maneira na prova do Enem. Ok, João? A minha dica final é que o aluno ele dê uma importância significativa também à análise de documentos. O Enem ele sempre tem questões de história correlacionadas a isso, sempre tem. Né? Se tem um documento, por exemplo, vou novamente frisar da Era Vargas, né? Uma análise, um trecho do último parágrafo da carta, conhecido como carta testamento ou carta testamento ou a carta do suicídio de Vargas, né, a qual cabe ali uma interpretação, as alternativas vão em cima disso daí. O nome dessa área se chama historiografia, que é o estudo sobre os documentos. E aí, o final, né, desse período agora que a gente está vivendo, esse período mais recente, né, do fluxo migratório, né, das pessoas que deixam seu país fugindo da guerra, o maior surto migratório desde a Segunda Guerra Mundial, produzida pelo nazismo, né, que foi a retirada dos judeus da Europa, ocorre atualmente, principalmente na zona do mar Mediterrâneo, as pessoas tentando chegar à Europa, fugindo dos conflitos do Oriente Médio e também do norte da África. Essa é a minha dica para vocês de casa. E para terminar o programa 30 Minutos, eu queria provocar vocês aqui. A gente não está vivendo alheio ao que está acontecendo no país, né? Estamos numa época aí de turbulência política, de incertezas econômicas e, assim, os professores sempre têm o cuidado de prever como é que essa parte política vai aparecer na prova. Nos tempos, João Maria vai falar melhor do que eu aí, nos tempos do governo do PT, a gente tinha uma linha de elaboração de prova muito, digamos assim, voltada, apontando um pouquinho para a esquerda. João Maria talvez confirme melhor aí. Mas agora, com a elaboração da prova pela Fundação Getúlio Vargas e pela SES Gran Rio, parece que essa prova volta a apontar ou para o centro ou até um pouquinho para a direita. Então é interessante que o aluno que vai fazer o Enem, ele tem essa visão crítica também e possa entender, né, que do outro lado, quem vai estar corrigindo a prova, quem vai estar elaborando a prova e qual o pensamento de quem está elaborando a prova, não é por aí, João? Vai por aí. Primeiro, não sou da área, mas de redação. Os temas de redação relacionavam muito isso. Migração, movimentos sociais, né, questões sobre homofobia. Então,
por exemplo, esse ano o tema da redação pode vir em outro sentido, num sentido... Eu acho difícil que o tema da redação venha nessa linha. Venha no sentido mais viesado para o lado conservador. Não vou nem dizer de direitismo, mas no lado conservador, porque a instituição Getúlio Vargas, Fundação Getúlio Vargas e a CES Gran Rios são instituições de um sentido de um conservadorismo nesse sentido. E ainda tem um ponto importante aí, João, para a gente tentar adivinhar, porque é um exercício de adivinhação mesmo. É possível que a redação venha com algum viés político, mas é possível que a redação venha assim bem longe, como se tivesse sido elaborada lá na Alemanha, sem ter nada a ver totalmente o que está ocorrendo politicamente. E normalmente assim, a prova ele não vai botar nada que venha criticar o governo, não. Ele vai buscar uma temática aí de certa forma neutra. Por aí, vem por aí. Nos anos do governo, como o Daniel falou, do governo do PT, eu tinha muitas questões na área de ciências humanas relacionadas a movimentos sociais, relacionadas a esse tipo de coisa. A aposta do pessoal é que esse ano não se tenha tanta coisa falando sobre movimentos sociais e transformações a partir dos movimentos sociais, porque era um viés mais à esquerda, era um viés, né, mais para esse lado. Não que os elaboradores puxassem sardinha, mas era da tendência. A gente tem que ver que a América Latina ela passou por uma tendência mais à esquerda do início dos anos 2000. Não só com o governo do PT no Brasil, mas o governo no Equador, no Paraguai, na Argentina, na própria Colômbia, na Bolívia e no Chile, com a menina, a Michelle Bachelet. Então, por aí vai. E agora a América Latina ela passa por um viés, o que eu costumo até brincar, é um endireitamento, ou o Império Contra-Ataca, para quem gosta de Guerra nas Estrelas, o endireitamento da América Latina. Ok. Lembrando que dia 21 de julho, o Sistema Colégio de Curso vai promover um super corujão. São 12 horas de aula para o Enem. A gente vai começar a programação a partir das 18 horas. Vai ter toda uma programação, aulas, serão 20 professores. Estaremos lá. O professor Isaac vai estar lá, João Maria, marcada, confirmada. Professor William, todo mundo vai estar lá. E a gente vai ter 12 horas de aula, certo? Começando às 18 horas, indo até às 6 horas da manhã do dia seguinte. Vamos montar uma estrutura de segurança, vamos ter segurança lá na escola para trabalhar a noite inteira lá dando suporte para a gente. Vamos ter estrutura de alimentação, cantina aberta. A entrada para o Corujão vai ser R$30, certo? Quem quiser adquirir a camiseta também vai ser no valor de R$30. Então, são independentes. Você pode comprar só a entrada ou pode comprar só a camiseta. E ainda vai ter o café da manhã, que ainda é outro serviço que a gente vai oferecer lá. Lembrando que o Corujão Sistema 2017 é aberto para alunos do sistema e para todos os alunos interessados aqui da Grande Natal, que acompanham Natal, Parnamirim, Macaíba, São Gonçalo, Veracruz, todo mundo que quiser acompanhar. Comunidade escolar no geral, Todo mundo, a comunidade escolar que vai fazer Enem, importante participar aí do Corujão. E Daniele já está indicando aqui que nosso tempo já está esgotando, passa rápido. A última no 20 minutos, falta, Daniele? 2 minutos falta. E também no Volta às Aulas, do colégio, o retorno dos aulões Top Enem, todo sábado ocorrendo, Então é isso aí. Vamos para o último anúncio do sistema com o professor João Maria e para a gente ir para as considerações finais. Sistema Colégio cursa educação com qualidade de ensino infantil ao médio, uma excelente equipe de professores preparando seu filho para o ingresso na universidade e para a vida. Visite uma de nossas unidades. O sistema oferece também modalidade de tempo integral, com reforço escolar, acompanhamento pedagógico e nutricional. Sistema Colégio e Curso, matrículas abertas no centro de Parnamirim, Nova Esperança e Petrópolis. Número 3645-9601. Professor Isaac, obrigado pela participação. Lembrando que cada semana a gente vai ter um trio aqui, inclusive vamos ter um rodízio de apresentadores. Então eu estou apresentando aqui hoje, vamos ter a apresentação do professor William, vamos ter a apresentação do professor Diego e vamos ter a apresentação do professor Bruno também. Então cada programa vai ser apresentado por um dos integrantes aqui do time, e sempre com 2 convidados especiais. Professor Isaac, obrigado pela participação. Manda um alô final aí para a galera. Eu agradeço pela participação. Valeu, meus alunos aí, que vocês que estão online aí. Daqui a pouco eu vou receber lá pelo WhatsApp lá as piadinhas. Ei, gordinho, não sei o que e tal. Mas assim, agradeço a participação. Foi muito bom estar com vocês. Em outra oportunidade estarei aqui melhor para a gente poder debater bem à vontade esse tema de matemática sobre a prova do Enem. Valeu, galera. Professor João Maria. Obrigado a oportunidade de estar novamente aqui. Já tinha participado de um programa com o Burton, o retorno. E
Fica as dicas aí para os alunos. Caso alguém tente entrar em contato pelo meu WhatsApp, estarei off alguns dias, porque este foi vítima, né, entrou para os dados dessa nossa violência atual. Fui assaltado ontem à noite, estou sem celular no momento. E você que não pôde acompanhar o programa ao vivo, pode acompanhar pela pntv.com.br nas reprises e pode acompanhar também pelo Facebook do Potiguar Notícias. A turma do sistema todinha vai compartilhar o link aí e você pode assistir a qualquer horário, quando preferir, né? E inclusive assistir de novo, comentar de novo. Então, queria compartilhar para a gente ter bastante acesso aí, para a gente ter bastante link. Muito obrigado a todos por acompanharem aqui o programa 30 Minutos. Semana que vem, quinta-feira, às 11 horas, a gente tem mais um encontro marcado 100% Enem. Esses 4 programas que seguem agora, a partir de hoje, vão ser 100% voltados para o Enem com a equipe Sistema Colégio de Curso. Um abraço a todos e até a próxima. Valeu. Valeu.